Olá, como está? Que alegria poder recebê-la aqui em nossa sala do programa Reavivados por Sua Palavra. É um prazer muito grande podermos estudar juntos a Palavra de Deus, mais um capítulo, porque aqui a gente estuda um capítulo por dia na sequência, 1189 capítulos, dias, para passar a Bíblia uma vez. E a gente está conseguindo pela segunda vez já, que maravilha, né? E vários estão conosco e não perdem um programa. Que bom, eu agradeço você. Estamos todos os dias aqui às 6 da manhã na TV, às 6 da manhã também um novo programa é disparado ali no YouTube. E você pode nos acompanhar no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o nosso canal. Também aqui você vai ler que o programa está ao vivo também no Facebook, tem uma porção de plataformas. Estamos no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play e ali tem outros conteúdos além dos da TV Novo Tempo. Você vai gostar bastante, filmes, entrevistas, programações infantis, tudo para você se aproximar de Cristo Jesus e crescer espiritualmente. É isso, esse é o objetivo aqui da Rede Novo Tempo. E nós temos o apoio dos Anjos da Esperança, que nos ajudam com suas doações. Isso é muito importante. Eles creem, os anjos creem, nós anjos cremos, não é? Cremos que a Rede Novo Tempo está cumprindo o papel da missão que Deus nos deu. Está cumprindo esse papel de pregar a palavra em português e espanhol para todo mundo. Então, bem-vindo você. Se quiser fazer parte dos Anjos da Esperança, olha aqui, esse é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. E bem-vindo, bem-vindo mesmo, bem-vinda. Nós estamos oferecendo para você aqui essa revista, graças aos Anjos da Esperança, é a revista Esperança Novo Tempo, um guia de estudo da Bíblia. E o tema aqui desta revista, há várias outras, entre família, tudo sobre família, muita coisa aqui sobre família. Nós temos aqui álbum de família, o primeiro estudo são 15, emoções venenosas, né? Isso é bem ruim, uma família com propósitos. Peça essa revista, ela é gratuita, mande uma mensagem para este WhatsApp, é diferente dos Anjos da Esperança, e escreva lá, Entre Família, pelo WhatsApp. Aí alguém vai entender que você quer um contato e vai buscar aí o endereço para mandar pelo correio esta bonita revista. E tem novidade que eu já tenho falado aqui, a nossa assistente virtual, que é a Esperança, também graças aos Anjos da Esperança, graças a Deus, claro, sem dúvida nenhuma, mas pelas doações dos Anjos da Esperança, nós conseguimos bolar essa questão da inteligência artificial a serviço da missão e temos essa assistente virtual. A Esperança poderá responder qualquer pergunta bíblica que você tenha. Também pode lhe ajudar com aspectos de finanças, não é? Orientações para que você possa organizar o seu orçamento, família, educação de filhos, saúde. Então, basta fazer uma pergunta e a Esperança está pronta para responder. Olha que legal! Este é o número do WhatsApp da nossa assistente virtual, a Esperança. Anote aí. Você pode precisar dele hoje, quem sabe? Uma pergunta aqui do que eu falei, mas não ficou muito claro como é que é isso. Pronto. Verso tal, aí vem a mensagem, tá bom? Nós vamos para o intervalo, na volta, o capítulo 13 de Marcos. Então, não sai daí, porque nós voltamos já já. Pronto, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. No YouTube nós não temos esse intervalo, mas na TV temos, para você conhecer um pouquinho mais as nossas programações. É bem legal mesmo saber isso, né? Mas vamos lá, capítulo 13. Estamos ainda no terceiro dia, que é bem longo esse terceiro dia, hein? Vai da metade praticamente do capítulo 11, passa pelo 12 e agora chegamos ao 13.
uma pequena ligação com o 12. Ontem falamos sobre a última palavra, né? A viúva pobre. Viúva e pobre deu mais oferta do que todo mundo. Como? Só 2 moedinhas, que valiam centavos, menos que centavos ali, mas ela deu de coração. Para o reino de Deus, a gente tem que abrir o coração, é dar tudo. Foi isso que Jesus pediu para o jovem rico, como ele é conhecido, né? Não temos o seu nome. Então, filho, você obedece os mandamentos, só falta então uma coisa que é a base de tudo. Você está guardando tesouros aqui, guarde tesouros no céu, venda tudo, dê para os pobres e pode me seguir. Eu não vou parar em hotéis, não vou parar em... Nós vamos andando por aí atendendo o povo. Isso é evangelho, isso é evangelho. Colocar Deus em primeiro lugar, isso não quer dizer que você não pode ter dinheiro, claro que pode ter dinheiro. Ter dinheiro e abençoar pessoas, abençoar a obra de Deus, claro. Você pode ser feliz? Pode ser feliz, desde que você não tenha a riqueza como seu Deus. É isso. E é de coração. A chave do ofertar está aqui, é de coração. Todo mundo dá o que sobrava. Não, para Deus é o melhor, é o primeiro. É o primeiro, é a minha vida. Não vou dar para Deus o que sobra. Não é? Por isso que eu tenho que ter equilíbrio no trabalho. Às vezes eu trabalho lá 28 horas por dia, né? É uma hipérbole aqui. E eu chego em casa, não tenho-me para dar-me à família. Não tenho. Não tenho-me para dar-me ao Senhor. Eu estou no pó da rabiola. Como a gente costuma dizer aqui, entre aspas, isso. É assim. Mas vamos dar o primeiro para Deus. O primeiro momento do dia para Deus, para estudar a sua palavra. Você levanta, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Dentro desse terceiro dia, Jesus estava falando várias coisas lá no templo, ensinando. Aqui então, ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Olha o templo, que coisa maravilhosa. Não havia um edifício maior, mais bonito, mais suntuoso que o templo. E esse discípulo comenta sobre isso. Olha que templo, que maravilha. O templo não era tão importante, mas o que acontecia dentro dele era importante. Né? A sua função, o seu propósito, e isso era importante. Aí Jesus lhe responde: olha, está vendo essa grande construção aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Estava falando sobre o ano 70, quando a cidade foi destruída completamente pelos romanos. O templo foi derribado e nunca mais se reergueu. Então Jesus vai fazer um paralelo aqui com a questão do templo para ser destruído. Quando? Como? Como? Talvez não, mas como? Quando? Não é? Que circunstâncias? E a volta dele. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, estão vendo o templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, destruição do templo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem se cumprindo. Mateus vai um pouco mais claro nisso. Ele cita sinais da tua vinda e tal. Porque alguns entenderam isso. Eles não estavam entendendo tudo, não, mas algumas coisas eles entendiam. Então Jesus faz uma mescla de sinais. Primeiro, que ninguém vos engane. Serve para a destruição do templo, serve para a volta de Jesus. Que ninguém vos engane, de jeito nenhum. Muitos dirão: sou eu, e angariarão a muitos. Não é? Mentiras. Eu sou o Messias. No ano 130, o Bar Kokhba, não é? Era o Messias. Ele se autodenominava o Messias. Havia outros também que queriam enganar o povo. Não. Ele disse assim: ninguém vos engane, ninguém. Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Então, isso ele está falando um pouco para o templo e um pouco para a volta dele. Porque os romanos vinham, eles iam destruir Jerusalém, rumores de guerra também servia para lá. Então, ele fala de fomes, terremotos, está falando sobre a volta de Jesus. E é interessante aqui, eu só acabei pulando, mas ele usa muito o verbo ver. O verbo ver tem vários, no português a gente tem ver, olhar e tal. Lá também, no grego, e o grego é mais pródigo nisso. Então, vários tipos de ver com atenção, veja com atenção aqui, que ninguém vos engane. Lá no verso 9 diz assim, estai vós de sobreaviso, quer dizer, veja, não seja enganado. Tem mais um aqui, no verso 23 aqui, estais vós de sobreaviso, veja. Depois aparece aqui no verso 33, estai de sobreaviso, veja, vigiai, veja. Lá no verso 35, vigiai, pois. Em vários momentos Jesus estava captando, por favor, fiquem atentos, tanto à destruição de Jerusalém, tem sinais, como à minha volta. Fiquem atentos, não deixem ser enganados. Para você não ser enganado, basta saber a verdade. É isso. Basta saber a verdade para não ser enganado. É isso. Você não precisa conhecer o erro, basta conhecer a verdade. Simples assim. Tem gente que se afunda no erro dessa denominação, no erro da outra, no erro desta aqui é seita, essa aqui não é, essa aqui é isso, aquilo e tal. Saiba a verdade. A verdade vai lhe poupar tempo. É isso mesmo. Então vamos conhecer a verdade para que ninguém vos engane, pressupõe. O erro pressupõe que você aceita a mentira. Então, conheça bem a verdade. Não é? Olha, vai ter fome, vai ter guerra. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que este evangelho seja pregado em todas as nações. Então, é isso que a gente vai fazer. Quando? Quando acabar. Vamos pregar em todas as nações. Isso serve para a volta de Jesus. E quando ele diz assim, vão ser perseguidos, açoitados, serve também para a destruição de Jerusalém. Jesus vai trabalhando esses dois assuntos aqui para o povo. E quando vocês forem levados aos tribunais, fiquem tranquilos. Coloquem muita coisa na cabeça, põem a verdade na cabeça. Porque quando vocês estiverem lá sendo amedrontados, sendo criticados, sendo perseguidos, o Espírito Santo, verso 11, vai ajudá-los naquilo que precisam dizer. Mas ponham coisas na cabeça, não é? Um irmão entregará o outro à morte, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E isso aconteceu desde aquele instante, não é? Os cristãos foram perseguidos, morreram muitos nas arenas. Foram culpados indevidamente por Roma ter sido incendiada. Nero os culpou. Foram perseguidos. Muitos morreram. Foram entregues porque alguns se convertiam e não eram nem judeus. Se convertiam, eram gentios, eram romanos, se convertiam e os familiares os denunciavam. Ah, tem um cristão aqui. Ah, se eles é que puseram fogo em Roma, tem um cristão aqui. E os filhos eram levados, os pais eram levados, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Isso tem que ver com a volta de Jesus. Tem que ver com aquele momento também lá. Sempre na história aconteceu isso. Porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança. Não desanime. Não desanime. Não peça a perseguição. Não busque a perseguição. Claro. Por que você vai buscar a perseguição? Não precisa. Para aqueles que forem passar, ela virá. Nem todos passarão por isso.
E aí ele fala um pouquinho, dá-lhe uma ligada com Daniel capítulo 9, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui é a dupla linguagem. O abominável da desolação era a invasão dos romanos para a destruição de Jerusalém e do templo. Não é? Era também aquele período na história, um período negro na história, a partir do ano 70 e os 1260 anos de perseguição religiosa, perseguição grave, não é? Aplicado também em Daniel capítulo 12, Apocalipse 7 e tal. Não é? Então ele diz assim, olha, agora ele fala só sobre Jerusalém e diz assim, os que estiverem na Judéia fujam para os outros montes. Quem estiver em cima no eirado não desça nem entre para a destruição de Jerusalém, para tirar da casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem nesses dias. E tomara que a sua fuga não seja no inverno. E em Mateus diz assim, nem no inverno nem no sábado. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. A destruição de Jerusalém do templo foi uma coisa terrível, 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 terrível. Não tivesse o Senhor abreviado, seria pior, seria muito pior. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, vão enganar, se possível, até os eleitos. E Satanás sabe disso, e ele vai usar de todas as armas para enganar as pessoas. Aí vem o terceiro vede, sobreaviso, fiquem de sobreaviso, vigiem. Sobreaviso, tudo vos tenho predito, fiquem atentos. Com isso daqui já era suficiente. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, que 19 de maio de 1780, houve escurecimento do sol. Uma data, você pode dizer, está perto, é uma data. Se isso ia acontecer, aconteceu. As estrelas cairão do firmamento, isso foi visto no hemisfério norte, as estrelas cadentes, né, os cometas caindo, dia 13 de novembro de 1833. Bom, se era para cair, caíram aqui. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Ele enviará os anjos a reunir os seus escolhidos pelos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus vai vir. Os sinais vão acontecendo aqui, então é só sobre a volta de Jesus. Ele deixa para trás, ali em cima, né, sobre a destruição de Jerusalém, agora sobre a volta de Jesus. Então, os sinais já estão acontecendo. Tem fome, tem guerra, isso sempre aconteceram. Porque há pessoas que já morreram. E aí, como a Bíblia explica que a morte é um sono, não é? A Bíblia explica isso, está lá. Como explica que a morte é um sono, todos os que morrem só acordarão na primeira ou na segunda ressurreição. A primeira ressurreição, o que é? É para a vida. O apóstolo Paulo ensina isso. É para a vida. A segunda ressurreição é para a morte, quando todos serão destruídos. Então, essa explicação toda maravilhosa, né? Os escolhidos são aqueles fiéis. São fiéis, são os que esperam a Cristo, que não são enganados porque conhecem a verdade, buscam a verdade, buscam a palavra do Senhor, limpa, clara e maravilhosa. Então, vem a parábola da figueira, perto do fim, os sinais. E esses sinais de guerra, de luta, eu mencionei em Mateus, quando passamos por esse pedaço, Mateus 24, né, por excelência, o capítulo que fala da volta de Jesus, da destruição de Jerusalém, são sinais do pecado, não são sinais de Deus. Não é Deus que está dizendo, agora guerra, vamos lá, uma guerra aqui, outra guerra ali, Deus não está fazendo isso. Fome, nós vamos dar fome aqui, um pouquinho mais para a África, um pouquinho para cá, fome. Não, Deus não está fazendo, são sinais do pecado. Sabe quando você enche o copo, vai enchendo o copo, vai enchendo o copo?
Tem um momento que não dá mais para encher, ele não enche mais. Não importa a quantidade de água que você despeje, ele não enche mais, está cheio. Não é assim? Está cheio, não vai mais. O que acontece com a água? É óbvio, pastor. Ela derrama, então. Chegou no ponto. Chegou ali. Os sinais estão indicando que o mundo está caindo aos pedaços. Essas camada de ozônio que tem buracos aí, isso fomos nós que fizemos. Deus criou tudo perfeito, o pecado fez tudo isso. Estamos queimando matas, estamos fazendo coisas horríveis com a nossa terra, acabando com animais lindos, só pelo prazer de ter aí uma pele, ter um marfim. Eu gosto muito de elefantes, né? Já deu para ver, né? Os elefantes, eu não adoro elefantes, né? Mas a lição deles é impressionante sobre a amizade. Um dia eu conto aqui, porque hoje não dá mais tempo. Então, esses sinais, ele faz assim, também é assim, a figueira, né? Quando os ramos estão lá, as folhas, vem verão, vem fruto. Aliás, os frutos estão lá já. O verão vem quando ela já está cobertinha. É um sinal. Então, essas coisas vão acontecer, nós estamos próximos. O dia e a hora ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém vai saber o dia e a hora. E alguns dizem assim, o dia e a hora não sabe, mas o ano sabe. Não sabe, não tem nada disso. Temos que estar preparados de sobreaviso, vigiarmos. Está pronto para vigiar? Para vigiar? Jesus vem, vai voltar. Tomara que seja logo. Eu espero que seja logo. Podia ser hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos ansiando a volta de Jesus. Que mensagem linda de Cristo nesse capítulo. Dando detalhes, dizendo que o mundo já está enchendo a taça da maldade. Os sinais do pecado estão mostrando, esse mundo não dá mais. Estamos esperando Jesus voltar. Prepara o nosso coração, abre os nossos olhos que estejamos de sobreaviso, vigiando, em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui, até amanhã, com o 4º dia. Agora vamos entrar no 4º dia desta semana. Esses dias, lendo algumas reportagens antigas, me deparei com uma que falava sobre o levantamento feito em condomínios de São Paulo, que mostrou que 7 a cada 10 porteiros e vigias dormiam durante o trabalho noturno. Uma empresa de monitoramento começou a instalar câmeras nas portarias para aumentar a segurança e acabou constatando que 70% dos porteiros da madrugada dos 66 condomínios monitorados cochilaram ou dormiram mesmo. Eu sei que não é fácil lutar contra o sono, mas imagine o problema de ter vigias dormindo. Isso me fez recordar de uma síndica de Brasília que, após analisar as câmeras de segurança internas e perceber que o funcionário responsável pela segurança do prédio dormiu pelo menos 4 horas, resolveu demiti-lo por justa causa. Ela entendeu que o comportamento do funcionário trazia grave ameaça ao condomínio. De fato, dormir enquanto se deveria vigiar é um problema sério. E justamente este é o alerta que Jesus traz no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Os primeiros versos desta sessão são chamados por alguns de o Pequeno Apocalipse, pois Jesus fala de eventos futuros envolvendo tanto a queda de Jerusalém, que aconteceria alguns anos após sua morte, quanto também dos eventos finais do planeta Terra antes de seu retorno. De forma resumida, este capítulo faz predições em 3 áreas: a próxima destruição do templo, dos versos 1 ao 4, futuras perseguições, dos versos 5 ao 25, e a vinda do Filho do Homem, dos versos 26 a 37. Na parte final de seu discurso, ao apresentar o que viria no futuro do povo de Deus, Jesus então fala da importância da vigilância. A partir do verso 33 lemos: Portanto vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontrem vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Interessante que as expressões à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, pela manhã, se referem às 4 vigílias da noite, de acordo com o sistema romano que se empregava na Palestina. Ou seja,
Jesus está falando que quem deseja se salvar precisa estar atento e não dormir em um momento tão crucial da história. E sabe, eu não sei como você tem encarado os últimos anos da nossa história, mas eu tenho visto muita coisa grande acontecendo e uma mais próxima da outra. Claro que não podemos afirmar datas e nem dar estimativas, mas os sinais apontam que algo grande está para acontecer. Por isso, este é o momento de ficarmos alertas e não dormirmos no travesseiro confortável dos prazeres deste mundo. Vamos nos manter acordados e preparados para recebermos o dono de tudo.